A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que fala sobre a oração do justo. Preste atenção, Tiago capítulo 5, verso 16, parte B. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração, meu irmão, é a maneira de você falar com Deus. A oração é o seu relacionamento com Deus. Se existe oração, existe relacionamento. Se existe relacionamento, existe vida. A oração é um privilégio dos filhos de Deus. A oração, seja ela qual for, deve obter um resultado. Deus responde, mesmo no silêncio. A oração de repetição é baseada no conhecimento da vontade do Senhor. Você sabia? A culpa te afasta da presença. Você foge da presença de Deus quando você se sente culpado. Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. A presença de Deus deve ser mantida em nossa vida, em nosso espírito. A presença de Deus é o nosso bem maior. A intimidade dessa presença que encontramos descanso e somos fortalecidos. A oração de um justo sempre é ouvida. Muitos procuram alguém para orar por eles, porque pensam que as suas orações não são ouvidas diante de Deus. Jesus é a nossa justiça. Fomos inseridos nele. Sempre que você encontra expressões como em Cristo ou nele, refere-se a você também. Se Cristo é ouvido pelo Pai, você também é. Oramos ao Pai em nome de Jesus. Você sabia? Elias era semelhante a nós. Muitos imaginam que se orarem com muita intensidade, volume de voz, expressão de intensidade, serão ouvidos. Eles chamam isso de oração intensa, de súplicas e clamor. Mas veja o que Tiago diz. Tiago capítulo 5, verso 16b, a parte 18. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. O destaque aqui, Tiago, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Em outras palavras, quando o justo ora, ele obtém resultados. Ele tomou Elias, por exemplo, mas faz questão de destacar que Elias era um homem com os mesmos sentimentos de que nós. Em outras palavras, Elias orou e funcionou. Você pode orar e funcionará. Ele está dizendo que Elias não era alguém especial. Elias desejou a morte quando tinha Jezabel o ameaçou. Ele entrou em depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar uma tristeza profunda, falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima, que parece com frequência e podem combinar-se entre si. Você já teve crises emocionais, dúvidas, desejo de morrer? Elias teve. É o mesmo assim, ele orou e as coisas aconteceram. A oração intensa de Elias. Tiago diz que Elias orou com instância, ou seja, insistentemente, para que não chovesse. Vamos ver como isso aconteceu? Lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. O texto mostra que Elias declarou a palavra. Ele não orou a Deus,
Ele não insistiu, ele apenas declarou para o ímpio rei Acabe. A oração com instância de Elias foi, na verdade, uma declaração de fé. O que você imagina como sendo uma oração com insistência? Provavelmente alguém gemendo de joelhos, com lágrimas nos olhos, clamando a Deus, ou alguém gritando com Deus. A palavra diz que devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A oração que vem da alma é religiosa e fraca. A oração do espírito é fervorosa. Ter volume ou não, não é questão. A questão é falar sabendo que há autoridade em suas palavras. A autoridade de Elias está na presença de Deus. A chave para tal poder na oração de Elias é encontrada em sua declaração: o Deus em cuja presença estou. A face de Deus representa a sua presença. Elias tinha consciência de que falava diante de Deus. Ele foi ousado. Acabe poderia ter cortado-lhe a cabeça. Todavia, quando você tem consciência de sua posição de autoridade no mundo, você não teme nem demônios e nem homens. Elias aprendeu a viver diante do Senhor sem ser nascido de novo, nem sem ter a posição em Cristo que você tem hoje. Na nova aliança, Deus não está longe nos céus, Ele mora em você. Assim, muito mais que Elias, você pode viver com consciência da presença de Deus. Pratico o máximo que o que posso em oração em línguas, pois eu creio que um dos benefícios dela é ajudar a manter o frescor do entendimento de que estou na presença do Espírito Santo, pelo fato de saber que as palavras são dadas por Ele. Consciente da presença de Deus, você não temerá as críticas dos homens. Você não temerá aqueles que se levantam contra você ou aqueles que traem você. Assim como o escritor de Hebreus disse, e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa fazer o homem. Hebreus capítulo 13, verso 6. Pedro e os demais apóstolos estavam diante das autoridades do Sinédrio. Esses ordenaram que eles não falassem mais no nome de Jesus. E o que eles fizeram? Ficaram assustados, preocupados? Ao invés de disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É como se dissesse: ei, autoridade, nós estamos na presença da maior autoridade. Nós não temos medo de vocês. Davi disse no Salmo 16, verso 8: ó Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. É um texto profético sobre Cristo. Pertence totalmente a você. A consciência da presença do Espírito Santo lhe transmite ousadia e autoridade. Então você não se abala com os demais. Nem a circunstância, nem a ofensa dos homens, nem a traição deles abalará você. Abraão e a presença. Abraão conheceu esse princípio de andar na presença de Deus. Ele teve as suas várias aparições de Deus na sua vida, até que ele se sentou, comeu e bebeu com Deus, conversando como um homem conversa com seu amigo. Note a sequência da experiência de Abraão. Lá em Atos 7, Deus apareceu como o Deus da glória, o Deus de poder que está no seu trono. Depois, em Gênesis 14, Abraão conheceu o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Foi que lhe deu dízimo em reconhecimento disso. Seguindo, Deus lhe apareceu como um escudo em Gênesis 15. E em Gênesis 17:1, algo poderoso aconteceu. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhes o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O Todo-Poderoso é a palavra El Shaddai, significa o Deus de toda a provisão. E Deus lhe entrega a mesma chave de autoridade que Elias usou: anda na minha presença e ser perfeito. Trata-se da consciência da presença, perfeito que é amadurecido na fé. Abraão teve o seu nome mudado. A partir de aqui, ele passou a ser chamado de Abraão, pai de multidões, porque a presença de Deus tem o poder transformador. Ainda tem mais.
Em Gênesis 18, Deus vem e se revela a Abraão como um homem. O que você prefere? O Deus da glória, da provisão, do cuidado, ou Deus que se senta com você na sua mesa e conversa como um amigo? Andar na presença te torna amigo de Deus. Abraão conheceu a Deus, isso lhe deu poder diante de Deus, o poder diante dos homens. Quando você tem o poder com Deus, você tem poder com os homens. A autoridade libera grande fé. O centurião romano manifestou uma grande fé que trouxe admiração para Jesus. A sua declaração de fé estava conectada aos seus conhecimentos da autoridade que ele possuía no Império Romano, com um capitão de 100 soldados. Além da autoridade, ele confiou inteiramente na graça de Cristo. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Mateus capítulo 8, verso 8. Porque um oficial romano se achava indigno de ter Jesus na sua casa, porque ele sabia que não merecia o milagre, mas confiou no favor de Jesus. Não use vãs repetições. Jesus disse, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Deus o ouve quando você suspira o seu nome, Pai. Não é Deus quem precisa ser convencido de te abençoar, é a oposição do diabo. Quando você declara com fé o que está escrito, isso agrada a Deus. Sua oração se torna fervorosa, movimenta o céu e abençoa a terra. A segunda oração de Elias, Tiago capítulo 5, verso 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Observe, ele orou de novo. E Tiago não menciona que ele orou com instância. Veja como Elias orou em 1 Reis, capítulo 18, verso 42 e 43. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim fez por 7 vezes. Elias colocou a cabeça entre os joelhos. Era uma posição das mulheres dar à luz de cócoras, uma posição de esforço intenso. De ponto de vista humano, Elias fez um grande esforço nessa oração, mas Tiago diz que ele apenas orou sem instância. A primeira oração foi intensa aos olhos de Deus, e Elias apenas declarou diante de Deus. A segunda oração foi insistente do ponto de vista humano, mas não aos olhos de Deus. Qual a razão do Espírito interpretar assim? Elias representa a lei, profeta da lei. Ele era capaz de declarar com autoridade e fé o julgamento sobre o povo rebelde e idólatra. Na lei estava escrito que Deus reteria a chuva se o povo pecasse. Quando alguém declara com fé, Deus atende e entende como uma oração intensa e como uma oração eficaz traz resultado. Na lei, o julgamento era mais fácil e a bênção mais difícil. Na graça, a bênção é mais fácil, o julgamento é difícil. Jesus e os apóstolos declaravam. Veja as orações de Jesus. Lázaro sai para fora. Era um morto de 4 dias. Ele não gastou tempo ou um monte orando para que o milagre acontecesse. Você está curada, disse para a mulher. Quero que fique limpo. Ele falou para o leproso. Jesus não orava por cura, por libertação, ele apenas declarava. Observe os apóstolos de Jesus: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Enéas, Jesus te cura. Eles declaravam e não oravam. Oramos ao Pai em nome de Jesus, mas a oração intensa, segundo Deus, é aquela que declara com fé. Como ter mais fé, pastor? Lá em Lucas capítulo 17, versos 5 e 6, então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis, tempo imperfeito, a essa moreira, sicômoro, figueira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá.
O sicômoro muitas vezes possui muitas raízes bem profundas, mas pode ser removida pela declaração de fé. Você terá mais fé se declarar aos seus problemas. Você não pede, você ordena. Assim a sua fé crescerá. O verbo direis está no tempo imperfeito do grego, que significa uma ação repetitiva. Você deve continuar declarando ao seu problema com fé e ele desaparecerá. Não é apenas uma vez. Ordene em nome de Jesus que a sua saúde melhore, que as suas finanças aumentem, que os seus filhos são salvos. O grão de mostarda é a menor das sementes, mas cresce até dar a maior hortaliça. Não ore pedindo o que já é seu, ore declarando o que você já tem. Não faça oração como um escravo. Ó Deus poderoso, ó Deus, por favor, Deus, cure o meu filho. Ó Deus, cure a minha filha. Ó Deus, por favor, me faça isso, Senhor. Ó Deus, por favor, faça isso. Tenha misericórdia. Me perdoe pelos meus muitos pecados. Ore como um filho amado, rei e sacerdote sobre a terra, em nome de Jesus. Quando você ora negando a obra consumada de Cristo, você não influencia a terra. Não há autoridade confirmada pelo Espírito Santo. A oração em desarmonia com a realidade da obra de Cristo, em essência dizem: Deus não me ouve, Ele não está convencido ainda, Deus não quer me dar, pare com isso. Deus ouve sempre e Ele quer te abençoar, amém? Por isso é que muitas orações, aparentemente piedosas, não são respondidas. Se a oração não for respondida, ela perde o sentido, torna-se uma oração inútil. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade, confirmará a verdade da palavra. Se você orar negando as Escrituras, então sua oração não terá confirmação dele. Você é justo diante de Deus. O justo tem livre acesso à presença de Deus. Ore com essa consciência, amém? Pai, eu oro por todas as pessoas que ouviram essa mensagem, que elas tenham revelação que eles são justos diante de Cristo. Através do seu sangue, somos justificados. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas saibam que são justas diante do Senhor. Se você foi abençoado e quer ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode nos ajudar, ofertando quantas inscrições você quiser para o nosso encontro, onde nós estaremos salvando vidas para o Senhor. Nos ajude, Deus vai multiplicar a sua sementeira. Creia, eu não quero nada para mim, eu quero fazer a obra do Senhor. Tudo é para o reino e Deus vai multiplicar na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém